Eles o chamavam de No Mercy, sem misericórdia. Melvin Manhoef não subia ao ringue para pontuar ou vencer por decisão. Ele subia para destruir. Com um estilo forjado no kickboxing holandês e uma explosividade quase sobre-humana, Manhoef se tornou um dos lutadores mais temidos da história dos esportes de combate. Baixo para a categoria, mas com dinamite nas mãos, ele provou que o tamanho é apenas um detalhe quando se tem a intenção de liquidar a fatura. Em 2006, no auge do Dream, Manhoef cruzou o caminho de uma divindade do MMA, Kazushi Sakuraba. O caçador de Gracies era o herói do Japão, um mestre da finalização. Mas Melvin não respeitava hierarquias. Nessa noite, o mundo viu a colisão entre a técnica clássica e a violência bruta. Manhoef não deu espaço para o grappling. Com uma sequência de golpes que pareciam disparos de artilharia, ele nocauteou a lenda japonesa em pouco mais de 6 minutos. Ali, o recado foi dado. Manhoef era o caos encarnado. Mas, se você quer entender a verdadeira essência de Melvin Manhoef, precisa olhar para o K1 Dynamite em 2008. Melvin aceitou enfrentar Mark Hunt, um peso pesado lendário, dono de um queixo que muitos consideravam inquebrável. Havia uma diferença de quase 30 quilos entre os dois. A lógica dizia que Melvin seria esmagado, mas a lógica não entra no ringue com Manhoef. Em apenas 18 segundos, o impossível aconteceu. Com um cruzado de direita que ecoou por toda a arena, Melvin apagou o gigante. Foi o nocaute que desafiou as leis da física e cimentou seu nome como o matador de gigantes. A trajetória de Melvin é definida por altos e baixos, vitórias épicas e derrotas dramáticas. Ele foi o homem que transformou cada luta em uma guerra de sobrevivência, mas a jornada de um guerreiro como Manhoef não é feita apenas de glórias meteóricas. Em 2009, ele encontrou o seu oposto estilístico na figura de Paulo Filho. De um lado, o martelo holandês, do outro, o mestre do jiu-jitsu brasileiro, um ex-campeão do Pride, que parecia impossível de ser finalizado. Era o duelo definitivo entre o nocauteador e o finalizador, e que agora você vai ouvir direto da boca de quem esteve lá para contar a história. Fala galera, Paulo Filho, meu canalzinho no YouTube, espero que vocês gostem. Vou analisar mais uma luta importante, foi com Melvin Manhoef, outra luta dificílima, né, no qual a gente precisa realmente saber usar o jiu-jitsu na hora certa e saber lutar o MMA, né? Eu acho que o MMA não é só trocação, não é só jiu-jitsu, não é só wrestling. Não. Sigam, compartilhem e curtam o canal. Essa luta eu peguei em cima da hora e, pô, ninguém queria lutar com o negão, né? Ninguém queria lutar com ele. E, cara, vou te falar, quando eu olhei de perto também, eu falei, rapaz, o que eu tô fazendo aqui? Mas depois que passa pela barreira do vestiário e já entra naquela rampa ali, eu pelo menos entro no modo automático. Ele devia ter 80, 79, né? Manhoef fez mais ou menos isso daí, um pouquinho mais alto que eu. Mas ele estava mais pesado, né? E foi uma luta que eu tinha que... Eu já sabia que eu não estava preparado fisicamente para aguentar essa pressão. E eu sabia que qualquer bobeirinha eu poderia cair, né? Então a estratégia foi... É o que eu disse, né? É o que eu sempre digo. A gente não sabe como começa, não sabe como acaba. A gente pode imaginar 1000 estratégias, tanto de defesa quanto de ataque, nunca sai do jeito que a gente acha que vai sair. Então, estejam prontos para levar castigo e lidar bem com isso. Vamos lá, ele está me cercando, né? Eu sei que não tem a menor condição de trocar pancada com ele. A menor condição. Então eu vou achando a minha distância ali. E vocês podem perceber que eu vou trabalhar com a finta de cabeça. Ó. E conseguir, com a finta, desarmar ele, né? Só que ele é muito forte. A corda também ajuda, esse repuxo da corda ajuda. E a lona estava escorregando bastante, né? E aí começou a série de pancada. E aí tem que mexer a cabeça, né? Mexer a cabeça. Tentei clinchar mais uma vez. Não tive muito sucesso. Percebe-se que eu tô derrapando bastante ali. Quem estava no seu corner? Era o joinha, o destaque
Hooligan e o Ed Soares também tava. E aí ele começa a me bater. E usa uma guarda em X, né? Tô sempre olhando pra mão dele, essa mão entrou. Eu senti. Eu sabia que se eu ficasse aí, meu irmão, o juiz poderia parar a luta, né? Então eu senti os golpes e acabei cedendo a puxada pra guarda, né? E dei uma desarmada nele aí. Você vê que eu quebrei o ímpeto dele. Se eu fico em pé, ele acaba me derrubando. E aí eu estabeleço uma distância que ele já não tá com tanta pegada aí, né? Parece que sim, mas não tá, não. Eu boto o olho de escudo numa distância relativamente curta, propositalmente, para poder incentivar ele a me agredir. Eu vi que ele tava cansado. Eu tentei raspar de gancho aí, ó. Mas ele ficou malandro e se afastou. Eu tô me bater, você vê que eu uso bem as pernas ali, que aguarda o jiu-jitsu, né? Aguarda de ou dentro ou fora. E aí começamos a luta em pé de novo, né? E ele começou com chute. E aí eu fui dar um golpe nele só pra chamar ele, né, cara? E aí o risco é esse, né, ó. A gente pega um cara que sabe tá agora. Aí eu cheguei na minha posição, né? Aí dei um goshiguruma invertido ali com uma rotação de tronco, já fui pra montada. E aí dou uma sufocada nele ali, né? E um detalhe importante é que eu subo bem a montada, né? Então eu tiro toda a alavanca dele de UPA, né? Qualquer coisa que ele possa fazer ali. Já quebrei a base, caí pra frente. Eu fiquei com medo de cair pra trás e perder a posição. E o detalhe principal ali, que eu sabia que ele ia girar, e o polegar dominado, né? Polegar e pulso dominado ali, né? E a perna não necessariamente precisa passar pra frente da cabeça. Eu transferi o peso do meu joelho, do meu corpo todinho pro meu joelho, tirei o quadril do chão de forma que ele não conseguisse vir pra cima, né? Então foi uma luta muito perigosa, porém uma luta que todo mundo acha essa luta, luta impressionante. Foi uma luta difícil, foi. Mas tá de longe a luta mais difícil que eu fiz na minha vida. Tá de longe. Eu fiquei com medo dele conseguir subir. Porque eu prefiro fazer esse armlock e esse caindo pra trás na montada. Porque aí o cara dá UPA errado, eu quebro o quadril. Só que ali eu falei, pô, é melhor ir pra frente, vai que, né, eu perco o time ali. E eu falei, eu vou cair pra frente pra ajustar a mão dele aqui, o polegar e o pulso, que eu sei que ele vai cambalhotar. Né? Então, quando ele começou a girar, eu já ajeitei o quadril, botei o cotovelo dele na direção do centro das minhas pernas aqui, da guarda, e esperei ele capotar e peguei, né? O corner comigo ali tava... Pô, porque agora foi o destaque. Hooligan, grande amigo que mora no Japão. Ed Soares, não sei se estava no corner ali, depois entrou todo mundo. Mas acho que estava ali, pelo menos sentado. Acho que Joinha, destaque e Hooligan. E quem não conhece aquele japonesinho que apareceu ali é o Akira Shoji, né? Que lutou com o Valide, lutou com o Renzo, lutou comigo, lutou com o Ninja, né? Um japonesinho, tremendo caixa grossa, estava ali torcendo para mim também. O Marhoff, ele vem de vitória do... Ele tinha batido todo mundo, cara. Ele bateu no Sakuraba, ele bateu no... Quando o Joinha me ofereceu essa luta, ele falou, tem uma notícia boa, uma notícia ruim para você. Duas notícias. Eu falei, então qual é a ruim? Né? Qual é a boa, perdão? Ele, não, você vai lutar no Dream por X dinheiro. Eu falei, pô, então qual é a ruim, né? Tem que ser com o Marhoff de primeira. Falei, temos um problema aí, né? Não tinha muito tempo para treinar e tal. Mas eu peguei assim mesmo. E uma outra curiosidade é que eu achei que a luta fosse até 93. E meia-noite, de um dia antes da pesagem, Joinha bate no meu quarto. E eu já sabia que era o Joinha. Porque eu olhei pro tamanho do cara e falei, pô, cara, ele realmente parece muito mais pesado, mas eu olhei pra ossatura dele, eu vi que a minha era muito maior. Falei, esse cara não vai lutar de 9-3 não, isso é 8-4, sempre lutou de 8-4. Tive esse... Aí o Joinha bateu no 4 e falou, pô, cara, é 84. Falei, tá bom, eu vou dormir desde que amanhã eu dou o peso. Aí foi uma luta danada pra dar o peso, né? Mas eu tinha que perder só 10 quilos, entendeu? Então eu perdi rápido, né? Mas não foi moleza, não. Porra, na hora a gente fala assim 10 quilos, né? Desidratar 10 quilos não é moleza, não. Mas foi muito melhor do que desidratar 16, né? 14, 16, 12, né? De 8 a 10, eu acho que a gente faz relativamente tranquilo.
Galera, muito obrigado por visitar o canal. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Vai ter muita informação técnica. Espero que vocês gostem. Castle Grace sempre. Os.